Oi, 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 gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o Armagedon, Apocalipse 16, os dois últimos flagelos que tem lá. Vamos entender o que é isso. Boa noite vocês que estão entrando. Já chamei o Pastor Bill, só esperando ele entrar. Boa noite, mãe. Aí, boa noite, pastor. Tudo bem, Simone? Vamos ver Tudo bem? se E entra aqui. você? Graças a Deus. Não entrou aqui ainda o meu. Aí, eu tô meia. Deixa eu ver se eu Eu tô te consigo. vendo já, tá? Pra Eu mim tá, não, pra eu mim tá não, bom. eu não tô me vendo, então. Não? Não. Ué? Eu tô te vendo. Não sei. Sua câmera tá ligada? Yeah. Tô te escutando, mas não tô vendo nada. Deixa eu sair e entrar outra vez, tá? Tá bom. Eu vou te chamar mais uma vez. Tá joia. Peraí, deixa eu chamar ele mais uma vez, gente. Vamos ver se agora dá certo. Boa noite, Vanessa, Joyce, Fernanda, Lilian. E agora? Não, tá dando algum problema aqui. Deixa eu ver se. Peraí que ele ainda não conseguiu, gente. Tati, boa noite. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 16. A sequência da semana passada. Semana passada nós estudamos os 4 primeiros flagelos, né? Da ira de Deus, de Apocalipse 16. E hoje vamos ver os 2 últimos. Será que... E aí? Ok. Ok, eu acho que eu. Deu certo? Eu acho que sim, Simone. Deixa eu. Tá se vendo? Então, Tá? Ah, então tá. deixa eu só acertar aí. Que dá para me ouvir? Tá, te ouvindo bem, tô te vendo Ok. bem. Boa noite, Jana. Boa noite a todos vocês que entraram. Algumas pessoas acham, pastor, que o Armagedon é um filme, né? Yes. Vamos estudar hoje, então, esses 2 últimos flagelos de Apocalipse 16, para ninguém mais pensar que é filme. Yeah. Os primeiros 5 que nós estudamos a semana passada, acreditamos e vimos pelo contexto que são literais, né? Mas Sim. os últimos 2 têm um significado simbólico, espiritual, né? Uhum. Vamos orar então, pastor? Pode orar Vamos. e a gente começa. Isso. Tudo bem. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras e estudá-las e melhor entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor vem ao encontro das nossas necessidades e peço agora, ao nós estudarmos este assunto tão importante, a Batalha da Armagedon, que o Senhor possa responder as nossas perguntas, aliviar o nosso coração e trazer paz à nossa vida. Amém. Que o Teu Santo Espírito seja derramado agora sobre cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Ok. Então, vamos à sexta praga, né? Sexto flagelo, né? Que vocês dizem, né? Vamos lá, Então, capítulo 16, Uhum. dia 12, verso 12 até o verso 16. Yes, vamos ver os primeiros 4, esses 4 versículos primeiro. Ok. Vamos lá, então. Derramou o sexto, a sua taça, o sexto anjo, né? A sua Yes. taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Thank you. Obrigado. Então, nós vimos aqui que o anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, né? E com o propósito, né, de para secar as águas, para que preparasse o caminho, né, dos reis que vêm do lado do nascente do sol, né, do leste. Né? Então Então esta cena aqui é simbólica, né? Então aqui linguagem é usada do Antigo Testamento, da queda de Babilônia histórica, Babilônia literal, né? Então, a queda de Babilônia, linguagem associada com a queda de Babilônia literal, é usada aqui no capítulo 16, nesses versículos, na sexta praga, para descrever aquela última batalha entre Cristo e Satanás, né? E Cristo com aqueles que são filhos de Deus, né? Que aceitaram a Cristo, e contra o Satanás, né? No Antigo Testamento, o rio Eufrates era um rio importante. Ele era uma das coisas que nós vimos do rio Eufrates era como se fosse a barreira que separava o povo de Deus dos seus inimigos, dos assírios, dos babilônios, né? E na Babilônia, o que nós sabemos é que o rio Eufrates corria pelo meio de Babilônia. Entendeu? Babilônia era uma cidade fortalecida, com grandes paredões que seria quase impossível passar por cima das paredes ou passar através das paredes por causa da grossura, da altura. E uma das coisas que tornava, se isso não era o suficiente, uma das coisas que tornava Babilônia quase impossível de conquistar era o rio Eufrates, que corria pelo meio da cidade, vamos dizer, né? O rio Eufrates providenciava água em abundância, tanto para beber, tanto para irrigação, peixe, etc. Então, sem o rio Eufrates, nós podemos dizer, sem o rio Eufrates, Babilônia não existiria. O rio Eufrates providenciava aquilo que era essencial para Babilônia poder existir. That's right. Então, Babilônia, vamos agora falar de Babilônia. Babilônia é Babilônia antiga, né? Era conhecida como um poder opressor ao povo de Deus, né? Conquistaram Judá, levaram o povo de Deus cativeiro, entre eles Daniel e seus amigos, o sacerdote Ezequiel também, né? Foi para lá novo também. E entre eles todo o povo, né? Nós apenas temos o relatório de alguns nomes, né? Mas todo o povo foi para lá. Então, a presença, então, imagina assim, o povo está lá no cativeiro na Babilônia, né? E o que fez com que eles ficassem lá? O rio Eufrates, porque se não houvesse o rio Eufrates, Babilônia caía. Babilônia caindo, o povo seria liberto, teria a liberdade. Agora, quando nós pulamos para o Apocalipse, Babilônia se refere, então, tendo isso em mente, que Babilônia, literal, antiga, era o opressor do povo de Deus, que fez com que o povo de Deus fosse preso e permaneceu nisso, né? Babilônia, no livro de Apocalipse, simboliza aqueles poderes que estão em oposição ao povo de Deus, né? Então, é aquela união de poderes mundiais, seculares, civis,
religiosos, né, que se ajuntam e providenciam aquilo que é necessário para que Babilônia possa opressar o povo e estar em oposição ao povo de Deus. Então, da mesma forma que Babilônia literal era sustentada pelo rio Eufrates, Babilônia espiritual será sustentada pelo rio Eufrates, ok? Então, quando nós lemos aqui que o rio Eufrates começou a secar, ok? Isso começa a nos dar a entender que esse poder que era essencial para Babilônia poder existir começou a desaparecer. O apoio começou a sair. Então, em 539 a.C., Ciro o Grande, o persa, conquistou Babilônia. Então, eu convidei, eu dei um dever de casa, o pessoal ler capítulo 5 de Daniel, Isso. né? Então, o que acontece no capítulo 5? Para nós economizarmos algum tempo, Belshazzar é o rei agora. Ele é o neto de Nabucodonosor. Já passaram 60, quem sabe 70 anos desde que Daniel interpretou primeiro sonho do avô dele, Nabucodonosor. Da estátua de Daniel 2. Exatamente. E quando Daniel interpretou o sonho para o rei Nabucodonosor, ou seja, o avô de Belshazzar, ele disse que Babilônia seria conquistada pelo reino inferior, representado pelo peito e os braços de prata. Ok, Belshazzar ou não acreditou, ou não se lembrou, mas o que ele faz? O exército da Pérsia está cercando Babilônia. Normalmente, isso faria com que um rei colocasse o seu exército em prontidão, porque o pessoal vai nos atacar. Mas Belshazzar tinha tanta confiança em Babilônia, tanta arrogância, né? Que o que ele decide? Em vez de dar ordem para o exército estar em prontidão, ele decide fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Bebem, come, bebida, entendeu? E tudo. E por si, assim, para um erro fatal, ele pede que tragam todos aqueles instrumentos, os copos, as coisas do utensílios do templo de Jerusalém, entendeu? Para que ele bebesse com as concubinas e com o pessoal, de certa forma fazendo uma desonra, né? Que é importante que naquele tempo havia alguns padrões, vamos dizer, mesmo entre inimigos, entendeu? Então, as coisas que você tirava assim de um templo, aqueles utensílios que eram usados na adoração, o povo respeitava, mesmo não sendo da mesma crença, entendeu? Sim. Mas Belshazzar se esqueceu disso, não quis saber. E é uma lição importante para nós tirarmos, que nós sempre gostamos de tirar umas lições práticas, que não é para brincar com Deus, entendeu? Não, entendeu? Às vezes nós tomamos umas certas liberdades com Deus, que esquecemos que quem Ele é. Então, enquanto essa paródia está acontecendo, o que é que Ciro? Os historiadores dizem que Ciro teve uma ideia. Ele percebeu que passar por cima das paredes era impossível. Penetrar as paredes era impossível, porque elas eram tão grossas. Então, o único ponto assim que podia seria entrar pelo rio Eufrates. Como é que você vai entrar no rio? Entendeu? Um exército vai entrar no rio. Vão todos morrer afogados.
Então, o que é que ele fez? Os historiadores dizem que eles pegou soldados e eles construíram abrir canais. Alguns historiadores dizem 180 canais para divertir a água do rio Eufrates. E com cada canal que eles abriam, a água divertia e o nível da água baixava. Agora, pessoal, mas como é que o pessoal não percebeu lá dentro? Porque eles estavam na festa. Estavam envolvidos na festa e ninguém percebeu. Depois de abrir 180 canais, o nível da água do rio Eufrates baixou tão baixo que o exército conseguiu passar não por cima das paredes, mas por baixo da parede. Por baixo pelo da parede rio. do muro. Como se fosse uma autoestrada, né? Entraram assim pelo rio e o rio Eufrates secando fez com que Babilônia caísse e liderado por Ciro, ok? Então, João aqui usa esta mesma linguagem, esta mesma cena para descrever a queda de Babilônia espiritual aqui no fim dos tempos, né? Então, o rio Eufrates aqui representa os poderes seculares, os poderes, como é que seria? Civis, os poderes políticos que dão apoio à Babilônia, entendeu? Que dão a influência, que dão o poder. Você lembra que eu já falei várias vezes que uma das diferenças nos últimos dias, aquele período das 1260 anos de aquela perseguição, daquele período medieval, né, de aquele domínio papal, é que naqueles 1260 anos, os poderes civis e políticos e religiosos estavam embutidos tudo em uma entidade apenas. Era uma personagem apenas que envolvia todos esses poderes. Nos últimos dias, serão os mesmos poderes que vão estar envolvidos, poder civil, poder político, poder religioso, né? Mas vão ser entidades separadas que vão se unir. Então, o poder religioso precisa do apoio dos poderes civis e políticos para dar influência e dar autoridade para que a besta faça o que quiser fazer, ok? Então, enquanto Babilônia tem todas essas nações, tem as Nações Unidas, entendeu? Todo mundo dando apoio, simbolizado pelo rio Eufrates, é uma maravilha, tá tudo ok. Ninguém vai nos conquistar. Mas, aqui João está dizendo que o rio Eufrates começou a secar. O que é que isso quer dizer? Que esses poderes começam a se afastar, a tirar o seu apoio à Babilônia. Por quê? Por que eles agora não vão apoiar a Babilônia? Porque nós vimos no quinto flagelo, né, que eles vêm ter com esse poder, mordendo nas línguas, entendeu? E procuram alívio. Mas a quinta praga diz que veio sobre o trono da besta. Do trono da besta veio ficou em trevas, né? Isso, uma tornou em escuridão. trevas. Uma escuridão veio sobre o trono da besta, né? Então, quer dizer, desapareceu aquele brilho que ele, entendeu? Então, eles vêm ter com a besta e dizem assim, alivia o nosso sofrimento. Aí é que eles percebem que esse poder é impotente em aliviar o sofrimento. E eles começam a perceber que eles foram enganados. Agora, em vez de eles se arrependerem, a Bíblia é bem clara, diz que eles não se arrependam, mas começam a blasfemar contra Deus, mas eles tiram o apoio.
eles começam a tirar o apoio. Então, é disso que vem essa expressão que o rio Eufrates começa a secar. Eles começam a tirar o seu poder. E a consequência deles tirarem o seu poder faz com que aquela união diabólica comece a cair. Porque perde o seu alicerce, né? Uhum. Agora, a dor causada pelas pragas e o sofrimento causado pelas pragas, como eu acabei de dizer, em vez de fazer com que as pessoas se arrependam, ok? Eles estão revoltados contra a besta, mas eles continuam blasfemando contra Deus. Eles não se arrependem. Então, o que é que a besta, o diabo, liderado pelo diabo, o que o diabo faz? Ele aproveita esse rancor, essa ira que eles têm contra Deus e consegue manipulá-los de novo para essa última batalha de Armagedon. Uhum. Então, ele é tão tão bom, né, em enganar, né, na sedução, na arte da sedução, né, que ele consegue fazer com que aqueles poderes que estão que estão, não, frustrados não é a palavra, é bem além de frustrados, né? Contra a besta, ele consegue manipular a situação e trazê-los de volta para eles se ajuntarem para essa grande batalha que é chamada Batalha de Armagedon. Ok? Uhum. Ok? Então, vejam que as águas secando, né, prepara o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do leste, né? Uhum. Então, isso é uma referência a Ciro e seu exército. Então, vamos ver aqui alguns versículos do Antigo Testamento. Eu anotei aqui. Vamos para Isaías. Isaías 45 primeiro. Ok, 45. E verso 1, eu acho. 45, verso 1? Yes. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, aqui, Isaías se refere a Ciro como o ungido. Isso. Que seria sinônimo com Messias. Uhum. Não que Ciro é o Messias. Sim. Mas o Ciro seria uma representação do Messias. Por quê? Porque ele é que lidera, né, o exército que faz o quê? Que derrota, ruína Babilônia. Ok? Vamos ver outro aqui. Vamos 41. Isaías 41. Isaías 41, verso 25. Do norte suscito a um, e ele vem. A um deste o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Então, aqui diz que virá desde do nascente do sol, né? Então, a mesma expressão que nós vimos lá em Apocalipse. Vamos ver mais outra aqui. Isaías 44, eu acho que é 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Ok, então, com a queda de Babilônia, ao Ciro liderar o exército que conquistou Babilônia, o que isso fez? Fez com que o povo de Deus, que estava preso em Babilônia, voltasse para Jerusalém. Para a terra. Então, começamos a ver aqui uns paralelos entre aquilo que Ciro fez na antiguidade, literalmente, e o que Jesus Cristo fará.
entendeu? Ele liderar o exército que vai derrotar não Babilônia literal, mas Babilônia espiritual. A destruição de Babilônia espiritual vai fazer o quê? Com que o povo de Deus retorne para onde? Para Jerusalém, mas desta vez não Jerusalém literal, mas a nova Jerusalém. Então nós começamos a ver os paralelos aqui entre a queda literal de Babilônia e aquilo que está a queda de Babilônia espiritual, ok? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, essa expressão, os reis, como é que está aqui na minha tradução aqui? Para que se parasse o caminho dos reis que vem, dos reis, né? Que vem, tá no plural em português, tá aí na tua tradução. Tá em plural também, dos reis. Então algumas pessoas dizem, isso é Jesus e os seus anjos, mas eu acho que eu não tenho essa interpretação porque eu não consigo encontrar outro lugar onde os anjos são referidos reis. Então, isso para mim indica que é a imagem, então vê se faz sentido, desta guerra, Jesus Cristo liderando o seu exército, como Ciro liderou o seu exército. O exército de Cristo é quem? Aqueles 144 mil que João ouviu que estava em formação militar. Entendeu? 144 em formação militar. Contra, desta vez, Babilônia espiritual, não o rei Belshazzar, mas o dragão e o seu exército, que nós vimos em outra, porque até 200 milhões de cavaleiros. Sim. Entendeu? Então, para mim, esses reis que vêm é Jesus Cristo, sem dúvida, mas o povo de Deus vindo junto, envolvidos nessa última batalha que vai concluir o grande conflito que iniciou lá no passado, quando o diabo quis assumir a posição de Deus. Não, faz sentido, né? Sim. Então, os paralelos... Então, por que então é importante entender o Antigo Testamento? Porque se você não entende a queda de Babilônia, o que Ciro fez, o que Isaías fala, sobre o que em alguns lugares até que Jeremias fala sobre a queda de Babilônia, você nunca vai entender, interpretar o capítulo 16. Então, é por isso que muitas pessoas hoje, pessoas boas, pessoas, entendeu, com boas intenções, mas eles estudam Apocalipse só dentro do contexto do Apocalipse. Então, o que acontece? Não tem lugar lá para explicar esses símbolos. Então, eles começam a especular. E tem muitos que dizem que isso vai ser uma batalha literal que vai ocorrer lá, lá no Oriente, lá no, como é que se chama? Middle East, Oriente Médio, né? Se chama, né? Lá no Vale, lá, etc. Olha, pode ser que existe uma batalha lá. Aliás, os judeus e os palestinos já estão batalhando há séculos, né? Pode haver, pode ser que haja uma batalha. Eu não estou dizendo que não vai haver. O que eu tenho a certeza, naquilo que eu posso ter certeza, é que não é isso que está sendo referido aqui em capítulo 16. Okay? Que é uma batalha espiritual. Então vamos ver mais alguns pontos para, eu acho que para nos ajudar a entender isso. Verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, só lembrar que são esses três, o dragão, a boca da besta seria a besta que saiu do mar, sim, e a boca do falso profeta, que é a besta que saiu da terra, que é os Estados Unidos. Por que falso profeta? Porque é o protestantismo americano, ok? Que se corrompeu. Você lembra? Foi o povo que fugiu da perseguição na Europa que fundou os Estados Unidos como a Constituição. Nós já falamos tudo isso, né? A gente estudou isso. Exato. Agora, eles como é que se diz? Se comprometeram, não. Paulo, lembra que Paulo diz que haverá uma grande apostasia antes que Cristo voltar. Sim.
o protestantismo, aquelas pessoas que se levantaram contra o poder excessivo da perseguição, agora entram em apoio. Então, por isso que às vezes é chamado de um falso profeta. Uhum. Porque é de pensar, não, eles são os protestantes. Eles estabeleceram um país para que não houvesse a perseguição. Você nunca vai pensar que eles é que vão se juntar ao movimento que quer perseguir. Quando eles fundaram um país especificamente para que não haja isso. Exato. Então, o que é que o João usa? O falso profeta. Tem aparência de Cristo, se lembra? Tem aparência de cordeiro. Do cordeiro. Mas quando abre a boca, fala que nem um dragão. Fala que nem um dragão. Então é isso, ok? Então, saiu da boca, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Saindo da boca, nós já falamos que é um símbolo da mensagem enganadora. Então, qual é a cena? Então, imagina assim. Aqueles poderes, o rio Eufrates, right? Eles estão tirando o apoio à besta. A besta não consegue aliviar o sofrimento. Eles chegam e dizem, não, vocês que querem Deus, tem o poder, como é que vocês não conseguem aliviar esse sofrimento? E começam a tirar o poder. O que é que agora faz? O dragão, a besta e o falso profeta, da sua boca sai uma mensagem enganadora para embarulhar esse povo todo, para tomar essa ira que eles têm e levá-los contra Deus ainda. Eles conseguem fazer, porque sai da boca. Isso é uma expressão de mensagem enganadora que sai da sua boca, né? Então, representa esse engano que sai deles, ok? E depois diz, três espíritos semelhantes a rãs. Quantos espíritos? 3 espíritos. Deixa eu lembrar outra coisa que eu tenho falado. Para tudo quanto Deus cria o verdadeiro, o diabo cria o falso. Nós lemos em Apocalipse 14 que a última mensagem que é proclamada no mundo é representada por quantos anjos? 3. 3 anjos. E agora a última mensagem, isto é a última mensagem enganadora. Isso é, vamos dizer assim, momentos antes da última batalha, que sai da boca 3 espíritos de rãs, 3 outra vez. É oposição diabólica à mensagem verdadeira. Você vê como para tudo que Deus criou verdadeiro, o diabo cria o falso. Ok? Então, é interessante rãs. Por que rãs? Lá no cativeiro no Egito, você lembra que vinham as pragas? Sim. E o propósito das pragas era para que Faraó deixasse que o povo de Deus saísse. Mas com cada praga, o coração de Faraó cada vez endurecia mais, exatamente. Em Êxodo 8, eu acho que é Êxodo 8. Êxodo 8. Tem a praga das rãs. Isso, a partir do versículo 1. That's right. Eu acho que são os primeiros 15 versículos, eu acho. Então, o que acontece lá? Os mágicos de Faraó conseguem imitar, é a última praga que eles conseguem imitar. Então, o que é que isso diz? Eles imitam, então eles dizem a Faraó assim, olha, isso aí, não te preocupes com isso, que até nós conseguimos imitar isso. Entendeu? O fato deles poderem imitar a praga fez com que Faraó não temesse a Deus. Sim. Então ele ficou ainda mais arrogante, ficou ainda mais endurecido. Eu acho interessante que essa foi a última praga lá, né, que fez aquela arrogância e aquela última resistência, porque você entendeu o que eles estão dizendo? Assim, isso aqui não é nada espetacular, até nós conseguimos fazer essa. Olha, nós vamos imitar aqui. Nós conseguimos fazer isso. Se isso fosse de Deus, Deus faria um negócio bem mais espetacular. E Deus está querendo apelar ele. Então, ele endurece o coração. Interessante que João usa essa mesma representação das rãs agora
Porque esta é a última o último engano de Satanás. Você está vendo? Sim. Uhum. E o que é que esse engano faz? Faz com que, esses poderes representados pelo rio Eufrates se juntem a eles nessa última batalha. Endurece mais a posição deles. Uhum. Então, eu acho interessante esse paralelo. Sim. Mais um exemplo onde é importante saber o contexto daqui. Para poder entender. Então, você vai lendo assim, agora rãs, por que rãs? Por que não coelhos ou Não, macacos? é muito interessante que nenhuma palavra é colocada por acaso. Não. Três, né? São três espíritos semelhantes, nada passa desapercebido. É uma das coisas, assim, que é tão interessante para nós. A Bíblia foi escrita num prazo de 1.500 anos, né? Uhum. E Deus garantiu que tudo fosse preservado. Entendeu? Que os símbolos, que tudo, tudo tem um propósito. É por isso que diz que toda a palavra é inspirada. Não tem nada aqui que não é inspirado. Tudo tem um significado. E nós aqui, apenas, é só uma camada que nós, mas assim, nem 1 milímetro de camada que nós tiramos. Lá no céu, um dia, quando nós sentarmos com Jesus, para ele nos explicar, e Paulo, entendeu? Aí é que nós vamos começar a ter um entendimento mais profundo de tudo que está acontecendo aqui. Mas eu achei isso interessante, né? Que que eles vão usar. Então, vindo a boca falsos profetas, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigir aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, está bem claro aí que nós vimos que eles usam esses enganos, entendeu? Para que eles se ajuntem a eles, entendeu? Você pensa, eu sei que eu já estou repetindo, mas você pensa, a capacidade enganadora do diabo, que eles vêm para dizer, nós vamos tirar o nosso apoio. Ele consegue virar as coisas que eles agora vão se juntar numa batalha contra Deus, sabendo que nas pragas, este poder da besta não é capaz de fazer nada. Agora, como é que eles vão conquistar? Entendeu? Imagine, você está com alguém, eles não conseguem ganhar nada. Eles dizem assim, vamos. Até aqui você não ganhou nada, agora como é que você vai conquistar agora? Você não tem poder. Mas ele consegue enganar as pessoas para que se juntarem a eles, ok? Agora aqui é um negócio interessante. Porque existe uma certa pausa aqui que João está descrevendo as atividades diabólicas, né? Uhum. E de repente é quase assim como um interlúdio, não sei. É interessante para mim. Lê o verso 15, por favor, de mais uma vez para nós. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ele faz mesmo um parênteses, né? Que ele vem até aqui falando todas essas atividades diabólicas, entendeu? Vão acontecer, e depois, de repente, pausa. Sim. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam suas vestes, para que não ande nu e que não veja a sua vergonha. Então, isso é mais um reforço aqui para mim daquilo que nós estamos falando. Não é uma batalha literal, mas sim uma batalha espiritual. Então, o que está dizendo aqui é que é uma advertência, enquanto eu entendo desta forma. João está falando do poder da capacidade enganadora do diabo, que ele consegue enganar estes poderes que percebem que a besta não tem poder, mas mesmo assim vão se ajuntar com ele. E ele dá uma pausa e diz, é como se fosse assim, dizendo assim, olha, deixa eu falar agora com o povo de Deus. É importante que vocês fiquem alerta. Entendeu? Porque
a capacidade sedutora do dragão é além daquilo que nós já entendemos. Sim. Então, fica de vigia, fica de alerta. Sim. Né? Uhum. E tem uma referência aqui, daquilo que eu entendo, o pessoal que guardava o templo, os guardas que guardavam o templo, eles tinham ficado de guarda, se fosse pego o guarda do templo dormindo na hora da guarda, o que é que eles faziam? Tiravam toda a roupa dele, queimavam e mandavam ele embora pelado, nu. Uau! Como uma vergonha, porque Sim. adormeceu na hora de estar de vigia. De vigia. Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa é a referência aqui, entendeu? Que ele está... E interessante que é mais... também tem uma certa referência àquilo que Jesus disse à igreja de Laodiceia, né? No capítulo 3, no verso... onde ele diz assim também... no verso, que verso é esse? 18. 3, verso 18? Yes. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Yes. Sim. Então, você vê aí que... Então, é uma referência àquilo que é falado. A igreja de Laodiceia, que como nós estudamos, é a igreja dos últimos dias, né? Sim. E quem sabe também estar nu, né? Representa também um pouquinho de uma atitude, como é que diz assim? Não comprometer, não, aqui é a palavra, compromising attitude. Comprometida, né? Que na derrota de Babilônia, Deus vai fazer com que Babilônia fique nu, entendeu? Fique nu, sim. Entendeu? Tudo vai desaparecer. Então, Babilônia será humilhada. Exposta, né? Exposta, exato, essa é a palavra. Exposta. Então, aqueles, como nós já falamos, aqueles que decidem se alinhar com a besta e com a Babilônia vão acabar recebendo a mesma sentença. Então, quem sabe tem uma certa simbolismo também disso, que Babilônia será exposta para todos verem quem Babilônia é. Entendeu? Vai ser desmascarada, vamos dizer. Vai ficar nua, ok? Ok. Então, vamos ao verso 16. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, esses milagres diz que operadores de sinais, né? Você viu no verso 14, diz, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los. Então, o resultado desses sinais enganadores, o resultado é tanto do sucesso que eles agora se ajuntam ao lugar chamado Armagedon, no hebraico, que seria, em português, seria um monte de Megido, não sei como é que é. Megido, ok, em português. Então, esse local é um lugar, às vezes chamado Monte Carmelo. Isso. Entendeu? Megido, temos alguns acontecimentos interessantes lá. Baraque e Débora venceram a Cícera, acho que é em português, Cícera. Lá, Gideon derrotou os midianitas lá. E
é o lugar também de Monte Carmelo, né? Uhum. E o que nós sabemos que aconteceu no Monte Carmelo foi, quem sabe, uma das batalhas assim mais significativas na história de Israel foi quando Elias desafiou os 850 falsos sacerdotes e fez com que o povo tomasse uma decisão de que lado é que eles iam se posicionar, que eles não podiam ficar mais no meio. Ou lá ou aqui. Se Deus é Deus, adore a Deus. Se não é, adore a Baal. Então, é interessante que aqui em Apocalipse 16, esse local é mencionado. Isso, mais uma vez, dá para mim, para acreditar que o foco desta batalha é um foco espiritual. É a decisão, é como é que se diz? Culmination, culminação final. Culminação, exatamente. De tudo, onde Deus vai revelar este falso poder, vai expor esse poder e vai resolver todas as perguntas, todas as calúnias de Satanás, todas as coisas que de caráter de Deus que foram questionados. Deus vai resolver, tudo isso aqui. Então, é o lugar como Elias, onde Deus terá a sua vitória sobre as forças do mal. Da mesma forma que Elias sozinho contra 850 sacerdotes falsos. Eu falei numa mensagem, que é interessante, outra lição prática para nós, que nos dias de Elias não faltava religião, não havia falta de religião. Se apresentaram 850 sacerdotes lá. A questão não era falta de religião nos dias de Elias. Nos dias de Elias, o problema era falta de verdade. Porque eram 850 contra um. Tanto é que ele depois começa, entendeu? Essa história, para mim, é um negócio fascinante. Que o Elias, como eu disse, quem sabe tem a vitória assim, mais significativa na história de Israel, e poucos versos depois está dentro de uma caverna, chorando, encolhido. Ai de mim, quem sou eu, entendeu? Passando por uma depressão e duvidando de si, entendeu? E cada um de nós é sujeito a isso, entendeu? E Deus se aproxima e dá e prescreve algumas coisas para ajudar nessa ansiedade, nessa depressão de Elias, mas, entendeu? Havia bastante religião, não havia falta de religião. Tinha muitas opções religiosas, o que não tinha era verdade. Uau. E realmente... Não é à toa que esse paralelo é colocado agora, nesse momento. Né? Porque isso não representa hoje em dia. Entendeu? As pessoas perguntam sempre a mim. Então, me faz uma pergunta, me responda uma questão. Que eu tenho alguns amigos céticos, alguns ateus, alguns... Eu acho que eles são mais, como é que se diz, agnósticos. Sim, agnósticos. Entendeu? Não sabem exatamente o que é, dúvida. Entendeu? Mas eles dizem assim, o mundo inteiro, praticamente religioso, guarda o domingo. E vocês, meia dúzia de gatos pingados, adoram ao sábado. E vocês é que estão errados. Vocês é que estão certos e a maioria está errada. Entendeu? Aí eu sempre uso a mesma explicação. Diz, e nos dias de Noé, que a maioria estava certa, a maioria estava errada. Entendeu? Nos dias de Elias, você vai com a maioria nem sempre toma a decisão certa. Nos dias de Elias, a maioria era 850 contra 1. Entendeu? Mas a questão não é o número. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Israel, não era porque eles eram a nação mais forte, maior, mas eram os mais fiéis, os mais leais. Infelizmente,
essa característica não durou muito tempo. Né? Mas Deus não olha, quando Deus escolheu Davi para ser rei, Deus não olha a maioria, não olha o tamanho da pessoa, a força, entendeu? O tamanho da nação, a riqueza da nação. Pessoas perguntam para mim, mas vocês são uma igreja quase sem significado aqui, entendeu? Não, essas potências religiosas aí, entendeu? Eu sei, eu tenho um programa de televisão e nós lutamos todos os meses para pagar. Hoje paguei $8.101, né? Entendeu? Todos os meses pagando o dinheiro, lutando. Tem ministérios aí, protestantes, que entram $75 milhões por ano. Uau. Entendeu? As pessoas, como é que eles estão errados, vocês estão certos? Não vá baseado na maioria. Vá baseado na verdade. A porta é estreita, né? A porta é estreita. Yeah. Então você vê os paralelos aqui, né? Entre... Ok, então isso nos leva então ao... o capítulo 16, aqui de 12 a 16, não descreve a batalha. Ok. Eles, como é que seria? Ele descreve eles se ajuntando para a batalha, mas não descreve. A descrição da batalha vai ser mais tarde. Mas o que descreve eles se ajuntando, né? Que diz assim, então se ajuntaram no lugar, entendeu? Então, mas não descreve o que é que acontece na batalha. Isso é mais tarde, ok? Ok, vamos ler agora os últimos 4 versículos neste capítulo. Então, capítulo 16, a partir do verso 17 até o 21. Yes. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Ok. Então, primeira coisa que vimos aqui é que uma grande voz saiu do santuário. Right? Sim. Então, isso nos leva a entender que essa voz é de Deus. Porque vem do templo de Deus, né? Sim. E você vê que, aparentemente, é a mesma voz que João ouviu no começo do capítulo 16. Sim. Entendeu? Ouviu uma voz vindo do santuário, uma grande Sim. voz, né? Então, isso nos leva a indicar que é Deus, né? Que está como é que se diz? Liderando este... Né? Até porque ele fala, feito está, né? Está feito. Yeah. Então, isso é interessante essa expressão também, porque é uma expressão que nós sabemos que Jesus usou a mesma expressão na cruz, né? Nós, em inglês, é it is done, né? It is done. It is done. Feito está, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que Jesus foi dizer, feito está, enquanto, ainda havia tanto sofrimento no mundo, tantos pobres, tantos doentes, mas o propósito pelo qual ele veio, que foi para providenciar um caminho à salvação para todos aqueles que aceitassem, né? João 3,16, para que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Ele tinha cumprido esse processo. Interessante que nós vimos agora esta frase aqui de novo, né?
E depois eu acho que no capítulo 21, eu acho que É, verso 6, eu acho, não sei. isso. É Yeah. o verso Yeah. 6. Yeah. Eu acho lindo esse verso. Apocalipse 21, verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Bonito esse. É interessante que usa essa expressão, darei da fonte da água da vida. Quando você tem sede, você está trabalhando lá no quintal, lá fazendo uma obra, entendeu? Naquele calor de verão, a sede, nada satisfaz como água, né? Não há suco, leite, nada consegue satisfazer como água, entendeu? Então, eu acho interessante que Jesus usa aqui, dizer que vai ser uma satisfação completa, né? Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Então aqui, aqui, o que está feito é, como é que se diz? Eradication. Erradicação. Erradicar. O mal está sendo erradicado. Está sendo erradicado. Está sendo acabado, né? Acabado. Destruído. Yeah, that's right. Exatamente. Então, a última vitória contra Satanás e os seus aliados está sendo acabado. Então, é isso que... Então, diz que... então foi Deus que fez isso. Os trovões, grande terremoto. Os terremotos no Antigo Testamento são associados, e muitas vezes, com os julgamentos de Deus. Então, quando Deus passa julgamento, muitas vezes o que é usado são terremotos. Então, este terremoto, e diz que nunca houve um igual, né? Um grande. O que é que ele faz? Ele faz com que Babilônia, né? A grande cidade que, quando você vê grande cidade, isso é sinônimo de Babilônia, né? Que Babilônia vai estremecer na base, né? E o que é que acontece? Babilônia é dividida em 3 partes. Em 3 partes. Então, essa união, você lembra que é feita de 3 partes. O dragão, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, ou, às vezes, referido falso profeta. São 3 nessa união, nessa que nós temos chamado de trindade diabólica, satânica, né? O terremoto faz com que os 3 se separem. Quebrem 3, se separam. Então, agora são separados. A separação, né? A separação, essa faz com que haja o colapso, né? Então diz assim, a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Então, em outras palavras, aqueles com Babilônia quebrando aqueles poderes que se juntaram também, está tudo quebrado, aqueles que apoiaram a Babilônia estão todos sendo destruídos, né? Eles tiram o seu apoio outra vez. Eles tinham apoiado Babilônia, agora no colapso de Babilônia, que até aqui Babilônia não havia o colapso de Babilônia. Eles vieram por causa do na quinta praga, por causa do sofrimento, mas Babilônia estava lá ainda, embora tinha perdido o seu brilho. Já não era tão atraente como tem sido no passado. Por quê? Porque não consegue aliviar o sofrimento. E eles se revoltam contra Deus. E o diabo usa isso para eles se juntarem nessa última batalha. Mas agora, esse terremoto, esse julgamento cai sobre a grande cidade de Babilônia e quebra em 3. E com isso,
os poderes que apoiavam Babilônia, veem Babilônia agora quebrada, eles também se quebram também. Eles tiram o seu, eles agora tiram o seu apoio, que faz o colapso de Babilônia, entendeu? Que Babilônia se sustentava nessa base. Babilônia quebra em três, eles veem isso, reconhecem, eles tiram o seu apoio e há o colapso de Babilônia, né? Então, eles apoiaram, agora eles também então, agora, Babilônia, aqueles que apoiaram Babilônia, aqueles que aceitaram a mensagem de Babilônia, estão agora para receber o seu julgamento. Então, esse terremoto faz com todas as ilhas, né? E os montes fossem submergidos, né? Isso. Então, veja um negócio aqui. No sexto selo, capítulo 6, no verso 14, E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, no sexto selo, os montes, as ilhas estremeceram, foram mudados do seu lugar. Mas agora, entendeu? Eles desaparecem, são submergidos, vão por baixo, vão ficar debaixo da água, entendeu? Então, significa uma destruição, completa, né? Verso 21 fala que saiu dos grandes saraivada, né? Com pedras. Isso. Que pesavam cerca de um talento. Não é claro aqui se esse peso é literal ou é simbólico. Ok. Nós não entendemos bem se é... temos exemplos no Antigo Testamento eu acho que em Josué capítulo 10, temos exemplo de grandes pedras sendo usadas também no julgamento, exercendo o julgamento de Deus. Ok? Eu acho que em Ezequiel também aparece. Então, tanto os terremotos como estas pedras, né? São cerca usadas... de um talento. Um talento é cerca de 34 quilos. Eu acho, quase 100 pounds, né? 100 libras, né? Então, nós não sabemos se... Não é claro para nós se é... literal ou simbólico. Se é literal ou se é simbólico. Mas uma coisa é bem claro. Que nem com essas pedras caindo nas cabeças o pessoal vai se arrepender, né? Eles blasfemam contra Deus ainda depois disso. Mesmo, entendeu? Mesmo em meio a esta manifestação, né? Como que pode o coração do ser humano endurecer tanto, né? Porque agora nós sabemos que assim que as últimas pragas começaram a cair, a porta da graça já fechou, né? Já não há mais chance de arrependimento. Mas, mesmo não havendo a chance de arrependimento, pelo menos podia haver um reconhecimento do erro. Entendeu? Mas não, eles, entendeu? Eles estão tão seduzidos, né? Tão enganados pelo diabo, que eles não conseguem ver que a derrota eles não têm nenhuma opção, entendeu? As montanhas desapareceram, as ilhas desapareceram, estão caindo pedras, quem sabe, de 34 quilos do céu, entendeu? Reconhece, cara, admite, olha, tomei a escolha errada, entendeu? Aceita, se te rende, entendeu? Surrender. Sim. Joga a toalha. Diz, ok, não consigo, fui derrotado. Eu escolhi o meu lado, fiz o que eu pude, perdi, ok. Que mesmo nisso assim havia uma certa honra, né? Sim.
Ok, escolhemos o lado errado e perdemos. Vamos perder com dignidade, mas não. O diabo tem os convencido que eles ainda podem derrotar a Deus e o poder de Deus. Então, exatamente isso que você falou, que isso demonstra, essas pragas demonstram ao ponto da rebelião deles, ao ponto que eles chegam. Mais tarde nós vamos ver que Deus resolve uma vez e por todas, né? Mas você começa a perceber que estas pessoas com este nível, com esta rebelião, com este ódio contra Deus, como é que eles iam estar satisfeitos no céu, na presença de Deus? Exatamente. Entendeu? Nunca. Então, de certa forma, ao Deus destruir esse povo, alguns podiam dizer que é um ato de misericórdia para Deus. Agora imagine Deus fazer com que eles ficassem lá no céu, vamos dizer, presos lá, contemplando a Deus que eles odiam pela eternidade. Seria terrível para eles. É. Então Deus faz a coisa que é de mais misericórdia e destrói, porque ele sabe que esse povo... Simone, se estão caindo pedras de 34 quilos da tua cabeça e mesmo assim você não se rende, não admite que errou, entendeu? Não tem mais opção, não tem mais. O que vai agora te... Não, e a rebeldia é tanta, né? A gente vai chegar lá ainda, mas no capítulo 20, eles ainda tentam de novo, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Yeah. Como e se aí, não bastasse. Aí é a última vez. Mas outra vez, deixa eu destacar, outra vez, porque, como eu falei algumas semanas atrás, do capítulo 12, do capítulo 1 ao 11, você não escuta muita palavra engano. Do capítulo 12 e 13 para frente, no livro do Apocalipse, você vê esse tema do engano. O Satanás, o dragão enganando, saindo da sua boca, entendeu? Tudo isso é referência ao engano. Você vê como a capacidade que mesmo de tudo, passaram pelas pragas, a besta não conseguiu fazer nada. Ok? Vem o julgamento de Deus, acaba com Babilônia. Faz com que as montanhas se desapareçam. Cai, pedras do céu, quem sabe, de 34 quilos de peso. Ok? E mesmo assim, o diabo vai conseguir dizê-los assim, vamos lá atacar a cidade de Deus. Entendeu? A que ponto é... Se imagine o ponto... aqui, a capacidade de fazer com que as pessoas sejam completamente... ludibriadas. Completamente entregues a ele. Não sei se você está acompanhando algo que está acontecendo no mundo secular, de um cantor de rap americano que lançou um sapato da Nike, embora a Nike disse que não participou desse projeto, né? Chamado sapato satânico. Eu ouvi falar assim. E diz que foram 666 pares e que foram vendidos a $1.000 cada par. E para você ter acesso a um desses 666 pares, você tinha que mandar um tweet dizendo eu amo Satanás. Nossa, essa parte eu não tinha ouvido. E que em cada sapato ele pôs na sola do sapato, eu acho que na sola, uma gota de sangue humano. Nossa, gente. Então eu estava comentando com a minha filha, assim, porque eu não acompanho essas coisas, né? E ela estava falando para mim, estávamos conversando que, hoje em dia, para os jovens ser um cristão e ficar firme nessas crenças, não é fácil. Então, acho que o trabalho que você faz
ajudando os pais com os filhos, a dar aquela base espiritual para eles, é muito importante. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, deu graças a Deus que os meus filhos estudaram um tempo numa escola adventista, fizeram high school. Uhum. Meu filho começou no grau 8 e a minha filha no grau 3, né? Do 3 até o 12. Sim. Em escola adventista, né? E as amizades que eles fizeram, as amizades que meu filho vai fazer 27 anos, as amizades que ele tem, o pessoal da escola, entendeu? No outro dia nós estávamos conversando, ele disse assim, eu acho que se eu não tivesse ido à escola adventista, eu não teria amigos que pensam da mesma forma que eu penso. E é provável que, entendeu? Porque o mundo tem ido ao extremo, ao ponto que um sapato a Satanás, o pessoal acha de uma brincadeira, que engraçado, né? Entendeu? Exato. Entendeu? O pessoal não entende quão sério é este assunto. Tudo E é isso que o diabo, brincadeira. tudo é brincadeira. É isso que o diabo quer, essa capacidade enganadora dele, que é uma brincadeira. Isso quem está preocupado? Não tem nada a ver, entendeu? Mas o que é que faz é que nós ficamos dormentes, nós começamos a perder aquela sensibilidade a essas coisas, né? E hoje é um sapato, amanhã é aquilo, entendeu? E depois, quando você percebe, você já está, entendeu? Ninguém começa a ser um viciado de drogas, ninguém começa no primeiro dia viciado de drogas, tá? Tem um processo, ou alcoólatra, ou qualquer outra situação dessas. Então, para os pais, é muita oração, orando pelos nossos filhos, né? Para os jovens fazer boas escolhas em amigos, em companheiros, esposa, namorada, namorado, boas escolhas e muita oração, que o negócio é muito sério. E às vezes eu vejo muito a questão do orgulho também, né? A pessoa fala, não, eu não estou sendo enganada, não. Eu sei, né, o que eu vivi, o que eu acredito. Não, eu não... Porque esse comigo não. Porque esse é o poder de Satanás. Ele é tão bom que ele engana as pessoas e as pessoas nem percebem que estão sendo enganadas. Entendeu? Exatamente. Eu acredito que existem muitas pessoas que estão fazendo obras diabólicas e eles nem percebem que estão. Nem sabem que estão. Tomam posições que são decisões diabólicas, mas na cabeça deles, eles não conseguem enxergar. Eu acho que é Paulo que diz que o príncipe deste mundo colocou um véu na nossa, né? É isso mesmo. Entendeu? E só o Espírito de Deus para tirar esse véu, para que nós conseguimos enxergar as coisas. Eu escuto às vezes as pessoas, quem sabe você escuta pessoas, que você faz bastante estudos bíblicos, pessoas falam assim para mim assim, eu já li isso tantas vezes, por que eu nunca vi isso? Eu já li essa passagem tantas vezes, eu nunca vi isso aí? Como é que eu nunca percebi isso que eu estou percebendo hoje? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo está revelando, entendeu? Exatamente. Então isso é, essa é a situação da batalha de Armagedon, uma batalha simbólica, espiritual, onde na batalha nós temos aqui como se diz, o agrupamento para a batalha. Não vamos ver depois a batalha e o que é que acontece na batalha, a derrota, mas vem essa advertência, né, de Jesus Cristo lá no versículo 15, eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aqui. Então a nossa responsabilidade é estar preparados. Sim. Porque esses eventos eu acredito que esses eventos vão ocorrer muito rápido. Eu penso também. Porque Deus não vai, porque não tem razão para prolongar o sofrimento, porque a porta da graça, esse ponto já fechou, né, nas últimas pragas, então por que prolongar o sofrimento, entendeu? Porque Deus eu não acredito que Deus será assim. Então a responsabilidade é nossa, fazer a nossa parte, estudar, orar, para entender, para que quando a promessa que Deus nos dá
é que nós não vamos entender tudo aqui. Tem coisa aqui no Apocalipse que não entendo. Assim, em termos, muitas das coisas, quando vão acontecer, exatamente como vão acontecer, eu não sei. O Apocalipse não fala isso. Mas Deus nos dá o suficiente para que nós possamos perceber quando está acontecendo. A gente vai perceber. Pastor, tem uma pergunta aqui, ó. Sure. Não entendi quem será a Babilônia nesse tempo. É o povo que não seguiu a Cristo? Então, Babilônia Babilônia representa essa união, ok? De poderes religiosos, poderes políticos, seculares, que se unem para fazer com que a besta possa progredir e crescer. Então, todos esses poderes que são poderes opressores ou inimigos de Deus, como Babilônia literal foi, né? Sim. Que fizeram com que o templo fosse destruído, que não houvesse adoração, tentaram introduzir a adorações, o culto pagão, adorar as imagens, como nós falamos na outra semana, Nabucodonosor faz aquela imagem, aquela estátua, né? Então, todas essas atividades que Babilônia literal fez, Babilônia espiritual faz também. Ok? Então, é uma representação de um poder temporário que está em oposição ao povo de Deus. Podemos descrever isso. Agora, as pessoas que se vão se alinhar com Babilônia, ok, pode, de certa forma, dizer que eles participam, fazem parte de Babilônia. E uma coisa é certeza, é que os julgamentos que vão cair sobre Babilônia caem sobre eles também. Porque quando você se apega a esses poderes enganadores, você vai receber a mesma sentença. Entendeu? Que é designada para eles. Então, essa é a representação. Não sei se isso esclareceu para... Qualquer coisa, pergunta aí novamente. Tem uma outra pergunta. Sure. Por que haverá um julgamento se Jesus, né, morreu por nós? Yeah. Por que seremos julgados pelas nossas obras, se a gente é salvo pela graça? A única razão, vamos dizer assim, a única razão que existe um julgamento na Terra, né, aqui no nosso sistema judicial, é porque existe um acusador. Né? Você vai a tribunal por quê? Porque tem alguém que está te acusando de um crime, ou você andou em excesso de velocidade. Se não há um acusador, não há necessidade de um julgamento, né? Então, e é verdade que nós somos salvos pela graça e a promessa bíblica é que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele se esquece dos nossos pecados. Né? Então, por que um julgamento? Por que Daniel falou que haverão livros e se abriram os livros? Né? Se assentou o tribunal, né? Porque o julgamento não é tanto um julgamento dos filhos de Deus como um julgamento do caráter de Deus. Que a acusação do diabo, do dragão, no início foi que Deus não é um Deus justo. Que o diabo se sentiu uma injustiça que Jesus Cristo participou da criação. E ele não. Era óbvio. Ele é um ser criado. Deus tinha exaltado aquele anjo acima de todos os outros anjos. Mas isso não era o suficiente para ele.
Então, ele achou que Deus agiu de maneira, nós dizemos em inglês, arbitrary. Não sei como é que seria. Arbitrário. Arbitrário. Entendeu? Sem justificação. E que o salário do pecado é a morte. Isso foi uma lei que Deus estabeleceu, as condições que Deus estabeleceu. Então, se o salário do pecado é a morte, ok? Por que estes pecadores, então, vão viver eternamente? Essa é a acusação dele. Então, tem essa acusação. Nós temos no céu uma terça parte dos anjos que se alinharam com o dragão. Nós sabemos isso. O que nós não sabemos é, dos 2/3 que não foram, quantos ficaram com alguma dúvida. Agora imagine, te coloque no lugar de um desses anjos que passou por essa batalha no céu, onde Satanás e seus anjos foram expulsos. Quer dizer, os anjos que foram expulsos, de repente, eram alguns colegas daquele anjo, ok? Imagine o transtorno, imagine, nós não entendemos exatamente a ansiedade, o problema que essa batalha no céu causou, porque nunca tinha entrado no céu pecado, ciúme, ódio, nada disso. Sim. Entendeu? Imagine a angústia de Deus, ok? Então, você é um anjo que ficou leal a Jesus Cristo. E agora você ouve que Deus vai trazer para o céu não um pecador, mas milhões de pecadores. E você começa a pensar assim, quando havia um só, o dragão, só um, olha a confusão que criou. E agora vai trazer 1 milhão deles, ou 1 bilhão, ou quantos, entendeu? Como é que isso vai ser? Então, de certa forma, há um julgamento para que Deus possa mostrar que as decisões que ele tomou, e é que aquelas pessoas que estão vindo para o céu, estão vindo porque eles legitimamente aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Não é só a palavra de Deus, não é Deus dizendo assim, eu é que mando aqui, eles estão ok, ele está ok. Não, porque Deus não tem nada a esconder. Então Deus vai abrir o jogo, vai abrir tudo, e por isso é que há o julgamento. Que se fosse só Deus, não precisava de julgamento, porque Deus perdoa as nossas falhas e esquece das nossas falhas. Mas os anjos, os outros seres dos outros mundos e o diabo acusador, eles não têm acesso à minha mente. Eles não sabem o que está acontecendo aqui no meu coração. E se eu realmente aceitei a Jesus Cristo ou não. Então Deus, de certa forma, vai abrir o jogo e vai pôr tudo lá bem claro para todos perceberem o processo. E incluindo estes que estão blasfemando contra Deus, que se alinharam com Babilônia e a Deus vai mostrar para eles também e para o universo inteiro milhares de vezes que Deus apelou ao coração deles e que eles rejeitaram os apelos de Deus. Então é quase como nós dizemos assim um exame judicial, entendeu? É como se o tribunal, o Supremo Tribunal tomou uma decisão e você diz assim, não sei se a decisão está certa. E eles dizem assim, então vem cá, nós vamos mostrar todo o processo, vamos abrir todo. Não existe um tribunal na Terra que faria isso, entendeu? Mas Deus faz, porque Deus não tem nada a esconder. Então realmente é isso, porque a salvação é pela graça, quer dizer que os méritos da vida de Jesus Cristo são colocados na minha conta. São atribuídos a mim. Entendeu? Então, o julgamento é apenas, em termos assim, simples, seria apenas verificar que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Deus já sabe isso, Jesus já sabe isso. Por quê? Porque é Deus. Os anjos não sabem. E para ver isso, ele tem que julgar a partir das obras. That's right. Porque
Porque é aquilo que ele pode apontar. Uhum. Entendeu? É Como o é que que ele vai mostra dizer? na nossa vida, Como é que ele né? vai dizer assim, ou no coração dele ele aceitou? Ok, como é que eu vou saber? Ok, mas diz quem? Ok, mas não consegues ler o coração dele. Eu não consigo. Então Deus vai apontar para manifestações exteriores. Por exemplo, Jesus disse: se me amares, guarda os meus mandamentos. Guardar os Uhum. mandamentos é uma evidência externa daquilo que está acontecendo no coração. Então, um anjo, outro ser criado, não pode ver o meu coração, mas pode ver minhas obras. Entendeu? Agora, Sim. por que é que o anjo, então, não pode julgar? Porque quando o anjo vê as obras, mas ele não vê o coração. É preciso ver as duas coisas. É preciso Uhum. ver as duas coisas, entender as duas coisas para poder julgar. Porque não é só as obras e não é só o coração. Porque a Bíblia diz que é impossível você passar por essa transformação do coração e não haver uma mudança no exterior, no teu comportamento. Entendeu? Uhum. Da mesma forma que quando você casa, Uhum. quanto tempo é que vai demorar um casamento se quando um casal casa, eles continuam no comportamento de solteiro? Uhum. É impossível. Tem que haver uma mudança. E se não houvesse essa mudança, você vai começar a dizer assim para o esposo: você me ama? É. Lógico, por que você duvida que eu te amo? Well, por que eu Você duvido? Porque você casou, nunca. mas a tua postura continua de solteiro, né? Como que as É, pessoas lá fora vão saber? como é que eu vou saber que você me ama? Uhum. Entendeu? Você nunca Sim. mudou. Nunca houve numa evidência, uma manifestação desse amor, entendeu? Então, os anjos precisam algo no exterior para ver. O mundo, Deus só precisa do coração, mas ele entendeu? Não. Então, será que deu para entender? Sim, acho que sim, mas apareceu outras perguntas. Ok, claro. Se Deus perdoa e esquece os pecados, quais são os pecados que ele vai julgar? Então, o que eu acredito é o seguinte: dos salvos, daqueles que aceitaram a Jesus, entendeu? O que Deus, ah, esses pecados, então só se ele mentiu, eles foram perdoados, entendeu? Então vai ter lá o meu nome, por exemplo, o teu nome, ou qualquer um que aceitar a Jesus Cristo, e a página dos pecados. E não sei, às vezes você vê aqueles documentos do governo, os americanos usam bastante, que vem um top secret, e vem aquelas faixas pretas e colocam, você não pode ler aqueles pedaços. Isso, na minha mente, isso é que eu vejo. Vai abrir o livro lá, os pecados, é tudo com faixa preta, tudo coberto. Por quê? Que foram perdoados os meus Uhum. pecados. Entendeu? O processo não é para humilhar as pessoas. Entendeu? Agora, com os perdidos que não aceitaram isso, Uhum. eu acredito que haverá uma manifestação, assim, uma demonstração da vida deles, não para os envergonhar, mas para que todos possam saber as vezes que Deus apelou e que eles não aceitaram. Você entendeu? Que na minha cabeça Deus não... Isso aqui é um negócio muito sério para Deus. Deus não quer... Entendeu? Os perdidos são filhos de Sim. Deus. Ele não quer humilhá-los, mas ele precisa demonstrar, porque haverá essa pergunta: ué, por que eu não fui então? Ou Senhor, por que ele não foi? Entendeu? E Deus vai ter que mostrar as evidências das vezes que ele apelou e que eles rejeitaram as oportunidades e as coisas que aconteceram para que eles se aproximassem de Deus. Em cada uma dessas oportunidades, em vez de eles se aproximarem, eles se afastavam mais. Então, isso é o que eu entendo. Eu não acredito que haverá para os salvos uma lista. Ok, Simone, vem aqui. Agora vamos ver todos os pecados que você cometeu desde a tua infância. Entendeu? Por quê? Porque Deus diz que ele esquece dos pecados. Agora, o que ele vai apresentar são as manifestações. Isso é que eu acredito. As manifestações, as obras
que indicam que eu aceitei a Jesus Cristo. Uhum. As demonstrações da minha aceitação de Jesus Cristo. Uhum. Esse é o que eu acredito. Sim. Só tem mais uma aqui sobre isso. Todos serão julgados? Jesus será advogado de todos? Não. Todos terão juízo. Então, Jesus será o juiz de todos. Mas apenas aqueles que o aceitaram terão ele como advogado. Então, todos passarão. Paulo é bem claro em dizer que todos vão se apresentar diante do julgamento de Deus. Todos. Agora, quando você vai a tribunal diante de Deus, a escolha é nossa. Queremos aparecer com Jesus como nosso advogado ou aparecer sozinhos. Porque todos terão um juiz. Apenas aqueles que aceitaram Jesus terão um advogado em Jesus. É isso mesmo. A gente falou sobre isso em algumas outras lives também, né? Yeah. Então, não tem, para aqueles que aceitaram Jesus, como eu já falei várias vezes aqui, mas é um tema que eu gosto de repetir, que as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada do julgamento. O julgamento não é nada para nós temermos se nós estamos em Cristo. Sim. Porque é tudo a nosso favor. Uhum. É tudo a nosso favor. Agora, se você não escolheu a Jesus Cristo, aí é um negócio sério. Yeah. Sim, aí você não tem um advogado, né? Ele não vai te representar lá, né? Não. E os teus pecados não foram perdoados, não foram eliminados. Tem uma última pergunta aqui, mas a gente vai estudar sobre isso mais pra frente, mas eu vou ler a sua pergunta. Ouvi uma vez em uma pregação que no final Satanás e seus aliados se unirão para entrar na Cidade Santa por causa da árvore da vida. Isso é verdade? Haverá um ataque final à Cidade Santa, que resultará na última destruição de o pecado e do diabo e os seus aliados. Será a última. A gente vai chegar lá. Está no capítulo 20, a partir do verso 7. Yes. Nós vamos estudar lá. E para encerrar, então, pastor, tem uma pergunta aqui para o senhor falar um pouquinho sobre a Páscoa. Ok. Então, bem, vamos ver aqui. Segundo Coríntios, se você puder, Simone, para mim, segundo Coríntios, capítulo... Hello, Dexter. O Dexter vem me visitar de novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, ok. 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E verso 15 também, então. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui, de certa forma, tem um pouquinho daquilo que nós falamos, dessa demonstração exterior, né? Que diz que, ao nós reconhecermos, aceitarmos que Jesus morreu por nós, o que é que nós vamos fazer? Agora, vamos viver, né? Viver para Ele, né? Viver para Ele, entendeu? Então, isso indica uma modificação do nosso comportamento, né? Em reconhecimento, muito importante, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Sim. É uma consequência da salvação. É um resultado de um agradecimento nosso, de um reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Então, nós cristãos celebramos a Páscoa em reconhecimento da morte e da ressurreição de Jesus. Até
lá pelos os anos 320, por aí, o Passover, vocês usam a mesma expressão Páscoa para o Passover e para o Easter? É a mesma expressão. É a mesma Páscoa. expressão, né? É. Então, nós em inglês usamos duas expressões. Nós usamos, os judeus tinham o Passover, que vamos ver aqui no Êxodo capítulo 12. Uhum. É interessante ver como é que está aqui em português. 12, versos 12 e 13. Verso 12 e 13? Yeah. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue. Passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, nós em inglês chamamos isso de passar por cima, passar é o Passover. O Passover, passar por cima. Uhum. O anjo de Deus passou por cima daqueles que tinham seguido as ordens de Deus e colocado o sangue do cordeiro, né? Como é que se diz? Nos umbrais da porta. Na armação da porta, né? Isso. E o anjo passou por cima e o sangue do cordeiro fez com que eles não passassem pela morte. Uhum. Né? Então, quando João Batista viu a Jesus Cristo, lá em São João capítulo 1, e ele reconhece quem Jesus Cristo é, ele, falando para as pessoas, descreve a Jesus de uma maneira interessante, que teria um significado muito interessante, o verso 29, 1:29, que teria um significado muito interessante para a audiência judaica que estava ouvindo. Sim. Ok? Uhum. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao povo escutar isso, o Cordeiro de Deus, e reconhecendo o significado do Cordeiro na adoração dos judeus, tanto nos sacrifícios diários como na Páscoa, isso fez com que eles começassem meio assim, a pensar, será que é ele que aqueles animais tudo representavam? A crucifixão de Jesus ocorreu na Páscoa, entendeu? E nós sabemos isso porque em João capítulo 18, nós temos aqui uma declaração no verso 18, 28... 28 e 29. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusações trazeis contra este homem? E veja 39 e 40, por favor, Simone, também. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E o Corinthians, okay. Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, aqui nós percebemos duas coisas, que os sacerdotes, aqueles líderes religiosos judeus, não entraram no tribunal, eu acho que é isso que significa, né? Lá no prédio, vamos dizer, de Pilatos, porque eles não queriam se contaminar, né? Eles queriam poder participar da ceia da Páscoa, né? Sim. E depois Pilatos diz que não é costume de você soltar a garrafa. Então sabemos que o processo
e da crucifixão de Jesus ocorreu na Páscoa. Então, até o ano mais ou menos 325, as datas da Páscoa, não sei, porque em inglês nós temos duas palavras diferentes, né? Easter e Passover. Então, eu vou dizer, a data da Páscoa judaica, ok, que representa o anjo de Deus passando, livrando o sangue do cordeiro, os livrou da morte, né? Uhum. Até mais ou menos o ano 300 e mais ou menos na época lá de Constantino, naquela época, as datas eram celebradas iguais. De lá em diante, eu acho, não sei se eu não tenho a certeza absoluta, então ninguém vai me dizer que eu estou dizendo que certeza, mas eu acho que foi no Conselho de Nicéia, não sei se foi no Conselho de Nicéia, mas eu acho que foi, que eles decidiram não alinhar as duas datas. Por exemplo, a Páscoa judaica, vamos dizer, é no mês de Nissan. Isso. Entendeu? No dia 15, começa no dia 15. Então, é depois de uma lua cheia, né? Tem um processo lá que eu não estou completamente por dentro. Mas do ano 320, ou 30, ou 25, por aí, essas datas que até agora tinham os cristãos e os judeus celebravam nas mesmas datas, eles cortaram essa ligação. Mas, por exemplo, eu acho que o último dia de Passover, do Páscoa judaica, é agora no domingo, que são 7 dias, que eu acho que vão do dia 15 de Nissan até o dia 22. Eu acho que o último agora no último é agora no domingo, que é o domingo de Páscoa para nós, onde nós reconhecemos e celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, entendeu? Então, você vê os paralelos que o cordeiro, lá no Egito, o sangue do cordeiro, fez com que aqueles que confiaram... Porque imagina, só aquilo é fé, porque a presença do sangue não tinha nenhuma características, entendeu? Para proteger contra a morte. Era a fé que eles tinham naquele, o que aquele sangue representava. Então, você vê um paralelo com a morte de Cristo. A morte do Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue. Aqueles que botam fé nesse sangue também não passarão pela segunda morte, pela morte, né? Entendeu? Terão acesso à vida eterna. O anjo da morte não passará por cima desses e os dará a vida eterna. Então, eu acho que a igreja, nessa idade dos anos 300, por aí, achou melhor separar para não confundir a celebração dos judeus e os cristãos. Mas Cristo foi sacrificado. Então, Cristo, de certa forma, assumiu o papel daquele cordeiro da Páscoa, que seria sacrificado, que foi sacrificado lá no Egito, cujo sangue foi derramado, entendeu? Então, e continuou essa tradição em lembrança desse milagre de libertação de Deus, né? Então, o Cordeiro de Deus, quando veio, fez a mesma coisa e hoje dá todos aqueles que aceitam a morte de Cristo e colocam o sangue de Cristo, entendeu? Na sua vida, né? E a Bíblia nos diz que o sangue do Cordeiro é que nos limpa dos nossos pecados e nos dá a vitória sobre Satanás. Então, o poder, nós temos a canção em inglês, eu até ter em português, Power in the Blood. Poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Esse mesmo sangue que esse sangue lá na Páscoa, no Egito, representava, continua hoje. O que confunde um pouco agora é que, os últimos 1.700 anos, nós separamos as datas. Mas a origem é igual, entendeu? E a crucifixão de Jesus foi na Páscoa. Então é uma celebração, um reconhecimento, uma apreciação pelo aquilo que Jesus fez, é confiar, ter fé no sangue de Jesus, que que o resultado nos livra da morte. Não tem nada a ver com coelhos ou ovos, isso é tudo influências pagãs, seculares que entraram, não tem nada a ver. Isso é uma... E hoje comercial, né?
comercial. Aliás, tudo hoje está sendo usado uma desculpa comercial, né? Então, o coelho, isso tudo faz parte das celebrações pagãs que mais ou menos para aqueles que conhecem, é mais ou menos nessa época, 300 e pouco, 320, 330, que houve também a transformação da santidade do sábado para o domingo. Então, seria também óbvio, lógico, que entrariam influências pagãs também na celebração, por exemplo, da Páscoa, ou do Natal. Né? O Natal, Cristo não nasceu no dia, tenho certeza absoluta que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Não. Entendeu? Então, as pessoas às vezes dizem, mas nós devíamos celebrar, eu acho que nós temos o conselho que devemos todos os dias refletir sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Exato. Entendeu? Agora, eu acho uma oportunidade para duas coisas. Uma, quem sabe mais importante que a outra, as duas importantes. Né? Tem pessoas que estão mais abertas à mensagem do Evangelho na Páscoa. Entendeu? Eu vi um desenho hoje que dizia assim, a cena é esta, o homem está na porta cumprimentando o pastor, né? Ele diz assim, pastor, você tem que mudar o negócio. Cada vez que eu venho aqui, o senhor só prega sobre a ressurreição de Jesus. Quer dizer, ele só vinha no domingo de Páscoa, entendeu? Ele só vem à igreja no domingo de Páscoa, então cada ano que ele vem no domingo de Páscoa, você escuta o sermão sobre a ressurreição. Pastor, você tem que mudar, você só prega. Cada vez que eu venho aqui, o senhor só prega sobre a ressurreição. Ele só vem no domingo de Páscoa, né? Então, existe uma certa abertura que nós, temos que aproveitar para introduzir a mensagem de Jesus às pessoas. E, então, eu acho que isso é legítimo. Tanto na Páscoa como no Natal. Natal também. Como no dia 25 de Natal. Eu acho que nós temos que usar essas oportunidades que as pessoas estão abertas para usar. E é uma oportunidade para, se nós não estamos em lockdown, para passar com os nossos familiares, né, em família, que é sempre um negócio agradável. Mas o coelho, o chocolate, o ovo, isso tem nada a ver. A gente celebra através da Santa Ceia, né? Yes, exatamente. Então, aqui é uma representação daquela, havia a Páscoa começava, daquilo que eu entendo, numa quinta-feira. A primeira ceia seria numa quinta-feira. E a última ceia de Jesus, numa quinta-feira, né? Então, a recomendação de Jesus, ou como é que não recomendação, mas o pedido de Jesus, as instruções que ele deixou, é que nós repetíssemos, né, a Santa Ceia, essa Santa Ceia, em memória de mim, né? Até que ele voltasse, que nós fôssemos repetindo isso. A Santa Ceia é uma, é como se fosse uma renovação também do nosso compromisso com, entendeu? Às vezes com Deus, e que o batismo, para mim, é quase como uma ordenação, que uma pessoa se compromete a viver por Cristo. A Santa Ceia, então, é uma renovação, como se fosse, desse compromisso, que é um reconhecimento que Cristo morreu por nós, e é impossível reconhecer e agradecer a Cristo morrendo por nós, e depois ficar de braços cruzados e dizer, muito obrigado, Senhor, ter morrido por mim, agora não vou contar para ninguém, entendeu? Entendeu? É impossível nós reconhecermos e aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo sem sermos movidos a compartilhar isso com os outros. Então, na Santa Ceia, ao nós celebrarmos aquilo que Jesus fez por nós, que nós não merecíamos nada disso, para mim é uma rededicação, um recompromisso. Sim. Que eu tenho que me recomprometer a sair e proclamar essa mensagem de amor de que Deus fez por nós. Então, muitas das nossas igrejas usam
celebram a Santa Ceia nessa época, incluindo o lava-pés, que muitas igrejas não fazem, as nossas igrejas fazem aquele ato de humilhação, né, de reconhecimento que ninguém é acima de ninguém, entendeu? Nós somos todos servos de Deus, estamos todos no mesmo nível, cada um com uma obra diferente, né? Paulo diz que nem o corpo. Sim. Não pode ser todos braços, não podem ser todos olhos, cada um tem a sua parte, mas todos contribuem para o avanço da obra de Deus. Então, Deus não olha e diz assim, ele é pastor, ele é mais importante. Não. Pelo contrário, eu acho que, como, por exemplo, no meu caso, que eu recebo o meu salário dos dízimos, entendeu? Que é dinheiro de Deus, eu tenho uma responsabilidade maior do que outras pessoas. Mas na obra de Deus, no ministério, no trabalho de Deus, todos nós temos um papel a desempenhar. E o lava-pés é quase como uma demonstração que nós todos reconhecemos que nós todos somos servos. Estamos aqui para servir uns aos outros e principalmente para servir o nosso Deus. E seguindo o exemplo, é mais uma vez onde Jesus usou a sua vida como exemplo. Ele usou no batismo, que ele não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado. Exato. Então, entendeu? Lá no Jardim do Éden, ele descansou, não porque estava cansado, mas como exemplo para nós. Exato. Deixou que João, imagine João dizendo assim, não, se alguém vai batizar, é tu que vais batizar a mim, não, quem sou eu para te batizar a ti, entendeu? Tem que ser ao contrário. Jesus não precisava ser batizado, não precisava uma remissão dos pecados, porque não tinha pecado, mas foi um exemplo para nós, ao lavar os pés dos discípulos, né? Mais uma vez, um exemplo para nós. Se o Criador, se uma vez ia imaginar a rainha da Inglaterra, a rainha do Canadá, lavar os pés de um sujeito do Reino Unido, eu acho isso qualquer rei, qualquer presidente, qualquer líder político, entendeu? A humildade não é uma característica que nós encontramos em muitos líderes hoje, né? Então imagina o rei do universo, entendeu? Se abaixou e lavou os pés dos discípulos, como exemplo para nós, para que não nós vamos colocar acima de ninguém. Nós estamos em inglês, dizemos em inglês, estamos todos no mesmo barco, entendeu? Estamos todos no mesmo barco. É isso mesmo. Muito obrigada, pastor, então. Não tem mais nenhuma pergunta na caixinha. Ora para nós, então, para encerrarmos, e uma feliz Páscoa para todos vocês. Yes, absolutely. Para vocês também, aproveitem bastante. Passem algum tempo refletindo sobre aqueles que têm acesso ao Facebook, ao YouTube, no domingo às 11h30 da manhã, horário de Toronto, vou ter uma mensagem sobre em inglês, infelizmente, mas é No Greater Love. É daquele verso. Não há amor maior. Então, aqueles que têm acesso, procurem no YouTube ou no Facebook e vamos estar lá. Eu vou colocar no meus stories. Ok. Tá joia. No domingo, 11h30 da manhã. 11h30, horário de Toronto. Ok. Vamos orar. Vou lembrar o pessoal. Vamos orar. Obrigado, Simão. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por estes momentos preciosos que passamos na tua presença, da companhia dos teus anjos, do teu Santo Espírito, e estudarmos essas mensagens que têm uma importância eterna para a vida de cada um de nós, querido Pai. Eu te peço, querido Deus, que todos que nos acompanham, todos que estão no alcance da minha voz, que nenhum de nós, querido Pai, se encontre entre aqueles que rejeitam o chamado para uma vida eterna. Que entre nós não existe ninguém que vai rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo que nós celebramos neste final de semana. Que entre nós não haja ninguém que possa se encontrar entre aqueles que vão ser enganados por Satanás e vão blasfemar contra Deus. Querido Pai, seria uma tragédia nós, sabendo o que nós sabemos, tendo estes momentos preciosos na tua presença, sermos levados ao caminho da perdição pelo inimigo. Querido Pai, protege-nos, que os teus anjos nos acompanhem sempre.
pedimos por todos aqueles que nos assistiram, qualquer lugar que eles estejam, que eles possam receber as ricas bênçãos tuas. Agradecemos pela liderança da Simone e sua família. Continua